E se eu contar pra vocês que Deus me visitou, vocês acreditam? Gente, isso aqui é um relato meu que aconteceu hoje. E eu queria muito gravar esse vídeo, porque já não é a primeira vez que me acontece. E eu, assim, longe de acreditar que é coincidência, porque a minha fé é algo que é indescritível. Eu tenho uma fé em Deus que Ele se manifesta por meio das pessoas, por meio dos livros que eu leio, por meio da Bíblia, por meio de filmes que eu assisto, porque eu creio que Deus está em todos os lugares. Isso é uma coisa que acontece comigo desde que eu era muito criança. E todas as vezes que aconteceu de Deus visitar minha casa ou me visitar, eu sabia que era Ele. E eu não acredito em coincidência. Não tem essa. Quem acredita na espiritualidade não acredita em coincidência. Acredita que algo teria que acontecer. E essa é a minha opinião. Hoje, depois do meio-dia, eu tinha acabado de almoçar com os meus pais. E é engraçado que de manhã cedo, quando eu acordei, a primeira coisa que eu queria fazer era ler Apocalipse na Bíblia. Porque eu gosto de ler. Eu adoro leitura. Eu tenho vários livros aqui em casa sobre espiritualidade. Os meus livros, eles são só sobre isso. Eu não tenho livros de historinha, de contos de fada. Eu tenho livros de estudo. E engraçado que faz um tempão que eu não leio mais, né? E hoje de manhã, quando eu acordei, já começa aí, eu queria ler Apocalipse na Bíblia. Aí eu pesquisei hoje pela manhã o livro de Apocalipse aqui no celular, só que eu não gosto de ler Bíblia online. Eu gosto da Bíblia pegar na mão e ler, folhear. Não fiz, né? Não peguei minha Bíblia, não li Apocalipse, deixei ali. Beleza. Fui almoçar, depois do almoço eu entrei dentro da minha casa, eu moro sozinha. Entrei aqui dentro, fechei a porta e quando só escutei meu cachorro latindo, tinha um senhor lá fora. E esse senhor veio reto em mim. E já não é a primeira vez que me acontece. Se vocês quiserem outros relatos das vezes que Deus veio me visitar, eu posso trazer pra vocês, tá? Esse aqui eu faria uma parte 1, então. Mas enfim, o Senhor veio em mim, eu abri a porta e na hora que eu vi aquele Senhor, na hora, gente, eu já sabia que era Deus me visitando, tanto que eu abri um sorriso e meu olho já começou a encher de lágrimas, porque eu senti o Espírito Santo ali. E ele veio reto em mim e ele perguntou pra mim, né, se eu tinha 3 minutos do meu tempo pra ele me mostrar um livro que ele tava vendendo. E na verdade ele não estava vendendo, gente. Ele praticamente estava dando o livro, né? Ele só simplesmente falou: ajuda que vocês quiserem, não importa quanto. Porque se você ler esse livro, você já vai estar sendo engrandecido da palavra. Aí beleza, tá aqui o livro, ó. E sim, eu fiquei com o livro, eu ajudei ele, né? E o nome do livro é O Grande Conflito, que fala sobre tudo, né? Sobre uma visão, um campo aberto aí sobre a palavra de Deus nos tempos de hoje, nos tempos de antigamente, enfim. É uma leitura, assim, ó, extraordinária, que eu já comecei a ler. O que eu mais achei, assim, ó, surpreendente é que Deus, ele usa pessoas que a gente não imagina. Porque esse senhor, ele era de uma tribo indígena. Ele até falou, né, da tribo ali que ele era indígena, né? Mas ele tinha Deus como o Senhor dele. E eu, né, por ser taróloga, e todo mundo já sabe daquela polêmica, né, das pessoas cristãs que não apoiam leituras de carta, porque a Bíblia condena e tudo mais. Aí só me veio aquela questão que fala até na palavra de Deus, que os escolhidos, né, o povo de Deus não tá dentro de uma religião, tá em todas as etnias. Eu acredito que em cada cantinho do planeta exista pessoas diferentes, né, com etnias diferentes, mas que tem a unção do Espírito Santo. E quando eu vim aqui dentro do quarto, né, buscar o dinheiro que eu tinha, ele não queria, na verdade, ele queria dar o livro, ó, qualquer ajuda, não importa o que você tiver, sabe? Às vezes até um agasalho, às vezes até um prato de comida, um copo d'água, você pode ter esse livro. Porque ele não queria vender o livro, ele queria dar o conhecimento que tem nesse livro pra mim ler. E ali eu entendi que era Deus falando comigo. Então, Deus usou esse moço para vir diretamente na minha casa. E já outras vezes já aconteceram, gente. É direto em mim. É eu que sou privilegiada. E aí eu me pergunto assim, cara, Deus tá comigo, entende? Não é sobre religião, não é sobre o que você faz. É sobre o teu coração tá nele. Então, gente, E é engraçado que de meio-dia eu tava almoçando com os meus pais, com a minha tia também. Eu comecei a falar sobre as previsões, sobre Apocalipse.
que era o livro que eu queria ler hoje de manhã. E o moço simplesmente chegou no momento certo e a última palavra que ele falou é: Deus te abençoe. Porque na verdade ele não queria vender o livro, tá, gente? Ele simplesmente, qualquer coisa que você desse, ele iria me dar o livro. Se fosse um copo d'água, ou se eu não tivesse ajuda nenhuma, eu acredito que ele viu em mim o Espírito Santo, e o Espírito Santo eu vi nele. Então ali veio a unção de Deus. Melhorou meu dia, meu coração tá em paz, e eu tô tão agradecida a Deus, porque mais uma vez, gente, Deus me visitou. E ele veio em forma de uma pessoa indígena. Esse senhor, eu não sei se eu vou ver ele mais na minha vida, e ele simplesmente não queria nada, ele só queria me dar esse conhecimento, e eu acredito que Deus me trouxe aqui pra mim ler esse livro. E obviamente que eu vou ler pra vocês esse livro. No caso, eu vou ler esse livro e vou trazer pra vocês, com certeza, trechos desse livro, porque aqui eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Porque só dá vontade de eu gravar esse vídeo, eu não tô nem arrumada, ó. Mas eu tinha que contar pra vocês hoje, gente. Que lindo isso! Sabe? E não é a primeira vez que me acontece. Desde criança, vem pessoas usadas por Deus reto em mim, direto em mim. Ou com alguma palavra, ou com alguma unção, ou literalmente alguma exortação, né? Falando sobre os caminhos do Senhor. E eu jamais, por mais que eu tiro cartas, por mais que eu ando errado, eu acho que só por estar no mundo a gente já é pecador, né? Enfim, vai muito do que você acredita, do que eu acredito, isso não tem a ver com o vídeo aqui. O intuito do vídeo é dizer pra vocês, gente, que Deus me visitou e eu tô tão emocionada com isso. Meu namorado ficou assim, ó, porque até ele ficou chocado, porque veio reto em mim e eu tava dentro de casa com a porta fechada, bateu na minha porta, sabe? E aí você lembra das passagens da Bíblia que fala, né? Eis que estou à porta e bato. E muitas outras passagens onde Jesus visitava as pessoas também. Então assim, gente, eu estou feliz. Eu queria relatar isso pra vocês da melhor forma possível. Não sei se ficou legal esse vídeo, mas enfim, vou postar. E quero um relato seu também. Se você já teve um encontro com Deus, conta aqui como é que foi.